Hoje eu quero trazer uma ministração aqui, um devocional aqui, uma meditação, melhor dizendo, sobre o assunto que nós ministramos domingo passado, que eu falei que ia continuar hoje. Qual é o tema? Honra. Honra. Pensa numa palavra importante e que deve fazer parte do vocabulário do seguidor de Jesus. Honra faz parte da nossa natureza, porque nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós, portanto nos faz homens e mulheres de honra, amém? Pessoas de honra obedecem leis, seguem regras, respeitam a autoridade, honram uns aos outros, tratam os outros com valor, com deferência, com princípio de consideração, faz as pessoas sentirem bem. E nós temos que honrar uns aos outros, porque nós somos todos imagem de Deus, e a Bíblia manda honrarmos uns aos outros. A palavra honra significa reverenciar, ou reverência, tratar com distinção e deferência, que é uma atitude de respeito e consideração. Então, esse princípio é estabelecido por Deus para todas as pessoas, independente se a pessoa tem um grau de autoridade ou não. E nós vamos ver hoje a Bíblia falando sobre cada um desses níveis, como nós devemos nos comportar em relação à honra. E eu quero começar lendo Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que abençoa ou que recompensa os que o buscam. Amém? Vamos ler juntos? Leia aí em voz alta. 1, 2, 3. Parece que esse versículo não tem nada a ver com honra, mas tem. Porque quando alguém não crê em Deus, ele desonra a Deus. Porque a incredulidade é você diminuir Deus. Jesus sempre tinha questão com os fariseus ou com as pessoas da sua época, quando elas não acreditavam no poder de Deus. Porque quando você crê em Deus, por exemplo, o fato de você ter vindo aqui na igreja, você não está no automático, assim, tipo um chip na sua cabeça que o Elon Musk colocou e você só programou e todo domingo, automaticamente você se arruma e vem para a igreja porque você... Não, você vem para a igreja porque tem alguma coisa que te atrai. Você sabe que você tem que comparecer diante desse Deus. Uns vêm para agradecer, outros vêm para pedir, outros vêm só para cumprir mesmo com seu dever de consciência, de honrar a Deus. Mas cada vez que você se aproxima, até para buscar a Deus, para pedir alguma coisa, você está honrando a Deus, porque você está dizendo com as suas ações que Deus é grande, poderoso e pode atender suas necessidades. Amém? Então, quando você busca a Deus, aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então, o fato de buscar a Deus já faz com que Deus recompense você pela sua fé. É mais ou menos assim. Você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, e Deus recompensa você pela sua fé. Olha só, é Deus que dá a fé é um bem para nós, mas quando a gente exerce essa fé, ainda Deus nos dá uma recompensa. Isso reforça mais e mais a bondade de Deus. É como quando você pensa, eu vou dar algo para ajudar na obra de Deus, e você sabe que Deus não precisa da gente, que Deus não é necessitado, Ele tem tudo. Mas quando você está dando algo para Deus, você sabe que o que você está dando já foi Ele que te deu, mas Ele ainda te recompensa por fazer isso, porque Ele vê em você um ato de honra. Vocês estão entendendo? Então, essa é a importância que nós temos que dar para esse princípio da honra. Antes de tudo, nós temos que honrar a Deus.
Nós temos que honrar as pessoas, tem um monte de vários pontos aqui. Mas antes de tudo, você tem que ser uma pessoa que honra a Deus. E você e eu honramos a Deus por causa da nossa submissão à sua autoridade. Não é porque nós temos que receber alguma coisa, porque nós precisamos ter algo em troca. Não, Deus já nos abençoa. Deus já nos abençoou antes da gente procurar por Ele. O fato de você se converter foi Deus se lembrando de você e estendendo até você a sua graça. Então a gente honra a Deus não para receber alguma coisa, até porque existem alguns ensinos que você tem que dar alguma coisa para Deus para você receber o dobro, e aí tem pessoas que até são motivadas a serem avarentas, porque eu vou dar algo para Deus, mas eu vou exigir resposta de Deus, e se eles não me derem, eu vou pressionar Deus. Irmãos, isso faz até pecado mencionar. Porque Deus é o soberano, criador dos céus e da terra, que tem o controle do oxigênio que você respira, e que poderia cortar a qualquer hora, e você morreria e não poderia fazer nada. Não, Ele te ama, e te abençoa, e te sustenta, e eu e você só temos que honrar cada dia mais esse Deus, amém, irmãos? Então, olha só, nós vamos ver aqui, eu quero ser um pouco didático hoje com isso aqui, por isso eu quero que você preste bem atenção. Destrinchando aqui esse Hebreus 11:6 que nós acabamos de ler, você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, e Deus recompensa você pela sua fé. Vocês estão entendendo? Eu faço algo que eu tinha que fazer mesmo, e Deus me recompensa. Isso é muito maravilhoso. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 são versículos que a gente ensina todo o tempo, todos os anos, sobre primícias, como botar Deus em primeiro lugar. Todos nós concordamos, nenhum crente aqui discorda da ideia que Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Por exemplo, os judeus ortodoxos, aqueles que creem na Bíblia, eles praticam o princípio da primícia. Eles fazem uma plantação, hoje em dia se aplica em qualquer área dos recursos, mas aqueles que viviam da lavoura, eles plantavam, faziam uma plantação, eles botavam a semente na terra e eles ficavam crendo que Deus ia mandar a chuva, ia fazer germinar, ia fazer produzir. Um judeu casava-se, orava a Deus e dizia: Deus me dê filhos, e ele tinha certeza que Deus ia gerar filhos, Deus ia fazer a esposa dele ficar grávida, e quando a esposa ficava grávida, ele dizia: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um filho. Hoje em dia as pessoas dizem: eu fiz um filho. Até crentes. Porque parece que a gente tem controle de tudo. Mas sabe, irmãos, nós deveríamos ser pessoas mais voltadas para Deus com honra. O judeu fazia o seguinte: plantava, aí eles iam orar, e eles diziam: Deus abençoa a minha terra, a minha plantação. Aí quando germinava, eles cuidavam, e aí quando nasciam os primeiros frutos, lembra dos primeiros frutos? O judeu colhia os primeiros frutos, e ele dizia: ninguém toca nisso, esses primeiros frutos é do Senhor meu Deus. Então ele pegava os primeiros frutos, não comia, não deixava seus filhos comer, e levava para o templo, e ainda falava para o sacerdote: eu juro diante de Deus que ninguém comeu nenhum desses grãos, até eu trazer a parte que é do Senhor. Porque ele levava tão a sério o fato de Deus estar em primeiro lugar em tudo. E também o judeu tinha consciência de uma coisa: ele sabia pela palavra de Deus, inclusive em Romanos fala que aquilo que é consagrado, a primeira parte de qualquer coisa que é consagrado a Deus, torna sagrado todo o resto daquilo. Então o judeu sabia que se ele consagrasse os primeiros frutos como primícias a Deus, todo o resto da plantação estava garantido, o sucesso, porque Deus considerava seu, a partir dali, todo o resto. Não para tirar, para tomar, porque Deus nunca toma de ninguém, Deus só dá mais. O que acontecia era que o judeu acreditava nisso, e a Bíblia falava que quando ele consagrava os primeiros frutos, Deus se encarregava de proteger todo o resto da colheita, porque foi consagrado para ele o primeiro fruto. Sabe, irmãos, isso é um princípio muito maravilhoso. Por isso que aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, nós vamos ler o primeiro versículo 9. Olha o que diz aí: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então,
honrar a Deus com os seus bens. O judeu fazia na plantação, ou no gado que ele tinha. Quando nascia 10, um era de Deus, era o dízimo, mas eles pegavam, era o primeiro, e ele acreditava que ia nascer os 10 dele, os outros 9. Agora, no nosso caso, nós não somos plantadores, nós não somos agricultores, é a nossa renda, quando nós recebemos. Às vezes eu fico pensando, como é que a gente faz, como é que você faz quando você vem para a igreja e participa do momento da oferta, que é um momento de adoração. Eu sei que tem pessoas que fazem certo, que o correto seria, eu vou receber meu salário, eu sei que eu tenho 4 cultos para ir no domingo, eu tenho 4 domingos por mês, então eu vou na igreja 4 vezes nesse mês, eu vou separar um valor, que eu vou junto com a minha esposa, com a minha família, dizer, nós vamos separar esse valor de oferta para a gente dar nos cultos, como a nossa adoração a Deus. E aí você divide por 4 aquele valor, e aí você sabe que toda vez que você vier ao culto, você tem algo para apresentar para Deus, planejado. A Bíblia diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, planejado no coração, determinado. Só que algumas pessoas fazem assim, ó. Parece que elas estão no automático, trabalham a semana toda, domingo, hoje é domingo, vamos para a igreja, todo mundo. Aí vai para a igreja e não pensa nisso. Quando chega a hora de adorar a Deus com as ofertas, às vezes as pessoas fazem o seguinte, puxa vida, procura a carteira e acha, achei R$2 aqui no bolso, ainda bem que eu tenho R$2 para dar. Esses R$2 vai servir para alguma coisa? Vai, porque é dinheiro. Junto com os outros dois, vai servir, vai comprar alguma coisa, vai pagar alguma despesa. Mas isso pode ser considerado honra? Isso serviria como um presente de honra para alguém que você respeita e ama? É aí que está o negócio. A Bíblia diz, onde está o seu tesouro, aí estará seu coração. Ou seja, aquilo que você mais ama vai direcionar a sua vida e os seus valores. Por isso que é muito importante a gente aprender isso aqui. Salomão estava ensinando para o seu filho Lemuel, esse texto aqui. Honre o Senhor, Lemuel, com os seus bens. É com o que você tem que você honra a Deus. Mas não é só com o que você tem, é com as primícias dele, com a primeira parte. Irmãos, talvez você pense assim, pastor, mas eu pegar do meu dinheiro o valor do dízimo, ou antes de eu comprar no supermercado, qualquer coisa, qualquer parte do dinheiro, não é o mesmo dinheiro, tem o mesmo valor? Sim, tem o mesmo valor, mas a expressão de honra está, como você distingue isso? É como o bolo do aniversário, que é do mesmo material, mas o primeiro pedaço, para quem você vai dar, carrega uma honra, ou não? Não é assim? Vamos ver para quem vai dar o primeiro pedaço do bolo. O bolo é o mesmo. Se tirar daqui o segundo ou o terceiro, é o mesmo bolo. Mas para quem você deu, você expressa a honra. Você diz, essa pessoa é mais importante. É por isso que Deus queria distinguir na nossa vida, para saber que não tem coisa nesse mundo que nós amamos mais do que a Ele. Por isso, a parte do dinheiro, que todo mundo dá a vida pelo dinheiro, ou não? Nós trabalhamos todo dia, fazemos qualquer coisa. Então essa é a parte da nossa vida que a gente gasta o nosso suor. Agora Deus fica esperando, vamos ver, para quem Ele vai direcionar a primeira parte da sua vida. Sabe, irmãos, isso é um segredo muito importante. Aí tudo bem, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso é um princípio, um princípio que eu e você obedecemos. Agora vamos para a segunda parte. Só que aqui o segundo agora é o versículo 10. Cadê o versículo 10? Só que, antes de ler, deixa eu te falar uma coisa. O 9 e o 10, quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita, versículo 9, 10, 1, não. Ela era um texto só. A frase completa é, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e seus celeiros ficarão cheios, e transbordarão de vinho os seus lagares. Era uma coisa só, uma mensagem só. Só que nós dividimos para ficar mais simples, né? Foi dividido em versículos para facilitar na hora de localizar. Onde está aquele versículo sobre primícias? Vai lá no 9. E onde diz que Deus vai abençoar a gente? Vai lá no versículo 10, você encontra. Então, seus celeiros ficarão completamente cheios, transbordarão seus lagares de vinho.
O que é celeiro cheio, irmãos? É suprimento de necessidades. É você ter comida à vontade, é você ter roupa, casa, moradia, tudo que você precisa para viver. E por que ele inclui o vinho aí? Porque o vinho fala de alegria, de celebração, de satisfação. E a Bíblia está mostrando que quando você honra a Deus com seus bens, a sua prosperidade não será resultado da sua esperteza, dos negócios mal feitos que às vezes a gente faz tentando tirar lucro. Não, esses negócios trazem dor de cabeça, preocupação, você não dorme direito. A Polícia Federal pode bater na sua casa por causa daquela nota que você deu errado. Sabe, um prejuízo pode vir, mas quando você honra a Deus com as primícias, o resultado será suprimento e celebração. O vinho fala de celebração, de festa, ausência de preocupação, ausência de prejuízos. Por isso que isso é muito, muito importante a gente praticar esses princípios. Então agora nós vamos destrinchar isso aqui. Esse princípio, nós vamos dizer o seguinte, eu vou mencionar do primeiro versículo e do segundo que nós lemos agora. Diga assim, eu honro a Deus, que é o primeiro versículo, versículo 9. Diga com confiança, eu honro a Deus com os meus bens. Isso é uma atitude de respeito e consideração da minha parte. Diga. Então, quando você honra a Deus com seus bens, você valoriza esse momento, você valoriza essa ação, você valoriza para quem você vai dar a primeira parte, é para Deus, e você está honrando a Deus. Isso é um princípio de respeito e consideração para com Deus, é a sua parte. A bênção é a parte de Deus, você não tem que preocupar. Você não tem que preocupar, você só precisa fazer a sua parte, ter consideração para com Deus. Aí o versículo 10 é o seguinte, diga assim, número 2. Diga, 2. Deus me abençoa. Isso é recompensa. Pura bondade de Deus. Porque quando você honra a Deus com os seus bens, entregando de parte para você, isso te torna uma pessoa merecedora de mais bênçãos? Não, porque o que você deu já é de Deus. Já foi Deus que te deu. A Bíblia diz que ninguém tem nada que não tenha recebido. Ou você é responsável pelo oxigênio que você respira, ou você tem o controle nas suas mãos da sua saúde, da sua vida, ou você pode garantir que amanhã você estará vivo e em condições de trabalhar. Não, tudo isso está nas mãos de Deus. Então, quando você honra a Deus porque Ele tem te dado essas coisas, você nada mais está sendo honesto, íntegro e grato a Deus, dizendo, Deus, é como uma criança que diz, pai, eu quero dar o seu presente de aniversário, me empresta seu cartão para eu comprar o presente, e o pai alegremente dá o cartão, e o filho vai lá e compra o presente, e o pai faz uma festa, e o pai fica, sabe, tão fascinado com meu filho me honrou com o presente, olha o amor dele, meu Deus, sabe, Deus é assim, irmãos, ele que possibilita a gente de honrar Ele, tudo que nós temos é dele, amém? Então isso é honra. Quando a gente honra a Deus, Ele ainda nos recompensa. Então o princípio é, eu honro a Deus fazendo o que é certo, e Ele, por pura bondade, me recompensa por fazer o que é certo, que é o meu dever. Isso é honra. Agora, a mesma coisa nos outros princípios da Bíblia. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, diz o seguinte, preste atenção. Você já lembrou que quando você honra a Deus com as primícias da sua renda, o seu dever de consciência fazer isso. Você faz porque você ama a Deus, não é porque você quer receber mais, mas Ele por bondade te dá, Ele te honra, Ele te recompensa, melhor dizendo. Agora, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim, filhos, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Até aí. Por que você e eu temos que obedecer nossos pais? Porque isso é justo. É alguma coisa demais da nossa parte, nós estamos sendo bons demais honrar nossos pais, a gente está fazendo alguma coisa extraordinária? Não, é o nosso dever, é porque é justo fazer isso. Aí a continuação do versículo, 1, 2, 3, honre o Senhor, seu pai, sua mãe, todo o versículo.
para que tudo corra bem com você e tenhas vida longa sobre a terra. Não está aí não todo o versículo? Tá, então eu vou ler aqui de novo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Ou seja, para que você se dê bem na vida, os seus projetos de vida corram bem, você planeje uma vida para o seu futuro da sua família, um concurso, uma universidade e uma formação e uma vida digna para a sua família, e você consiga adquirir tudo isso, todas essas coisas aconteçam e ainda você viva todos os anos que Deus estabeleceu para você viver nessa terra e cumpra todo o propósito dele na terra. É isso, para você viver muitos anos na terra, não morrer antes do tempo. Nós temos vivido uma geração amaldiçoada. Sabe por quê, irmãos? A maioria dos funerais que a gente vai é jovens que estão no caixão. Pessoas com menos de 50 anos. Ninguém era para morrer antes de 50 anos. Na verdade, nós tínhamos que viver aquilo que a Bíblia diz. 70, 80, 90 ou até 120. Mas as pessoas estão morrendo cedo, porque tem desonrado. A gente não presta atenção. Não tem nenhum atestado de óbito assinado por algum médico dizendo esse aqui morreu porque desonrou os pais. Mas quantos já não morreram por causa disso? A Bíblia fala em 1 Coríntios 11, 23 em diante, quando a gente fala sobre a Santa Ceia todo mês, a gente fala assim que Paulo diz assim: muitos fracos e doentes, e não poucos os que já morreram porque tomaram a Santa Ceia sem discernir o corpo. Mas não tem nenhum atestado dizendo fulano morreu, sofreu um acidente e morreu porque tomou a Santa Ceia indignamente. Não tem. Mas quantos nós vamos ver na eternidade pessoas que desrespeitaram esses princípios? Porque a gente pensa que tudo que Deus falou de bom vai acontecer, porque Deus é fiel, certo? Certo? Mas o que Ele falou de mal também vai acontecer, porque Ele é fiel, a palavra dEle não mente. Cabe a nós praticarmos os princípios que nos conduzem numa vida digna. Então, nessa questão de honrar pai e mãe, eu honro meu pai e minha mãe, pois isso é justo, isso é um mandamento que eu vou cumprir, é um dever de consciência. E o número 2 é: Deus preserva a minha vida e o meu futuro, pura recompensa e bondade de Deus. Vocês estão entendendo? Então, na vida cristã, as suas ações têm uma reação, uma resposta, e não depende de nós, depende de Deus. Se você faz o que é bom, além de colher os frutos daquela bondade, você ainda é recompensado por Deus. Irmão, não tem uma religião melhor do que a cristã. De um Deus que te dá tudo, que te sustenta, e ainda quando você faz simplesmente a sua obrigação, Ele ainda te dá mais uma recompensa. Amém? Então, eu faço o que é certo e Deus me recompensa. Eu honro meu pai e minha mãe, porque isso é justo, simplesmente porque eu tenho que fazer mesmo. É um mandamento, e ainda assim Deus me dá vida longa, garante minha vida longa. Ele faz com que meus projetos de vida avancem. Comece a prestar atenção nas pessoas e ver que aqueles que honraram a Deus, deixa eu falar, eles têm resultado de honrar os seus pais. Tem muita família que tem amargado o insucesso, sabe, a falta de realização, porque desonraram seus pais na hora de casar. Filhos que fugiram de casa para se juntar com a pessoa que os pais não queriam. Outros que casaram contra a vontade dos pais, os pais nem foram no casamento porque eram contra, mas eles fizeram a si mesmo, porque eles acharam que eles tinham que satisfazer a si mesmo e desonraram os pais, quebraram um grande princípio e às vezes estão vivendo uma vida. Eu já aconselhei pessoas que estavam dizendo: gente, a minha vida não dá certo, nosso casamento vai de mal a pior, e a gente vai verificar, vai conversar como foi sua origem lá no início. Eu desonrei meus pais, eu saí de casa e não pedi perdão. Olha, irmão, você tem que voltar e corrigir isso. Pastor, mas meus pais já aceitaram, agora já vão até lá em casa, brincam com nossos filhos. Mas você já desfez essa desonra alguma vez? Tem que fazer. Tem que fazer para que no mundo espiritual quebre a legalidade. Você acredita que existe Deus e existe os anjos de Deus? Sim ou não? Eles têm influência na nossa vida ou não?
Você tem que acreditar também que existe um Satanás e demônios, os anjos dele, que também exercem influência nesse mundo. E eles se agarram a essas quebras de aliança. Quando você quebra um princípio, eles têm argumento para diante de Deus dizer, não, ele não merece ser melhor porque ele quebrou o princípio. E eles ficam prejudicando. Até que você, quando se converte e sabe da verdade, você quebra isso. E como que quebra isso, irmãos? Desfazendo o que fez. Trate com honra, chama os seus pais, ofereça um jantar para eles diferente, em algum lugar para ele, pai, eu fiz isso aqui para honrar o Senhor, para pedir perdão, porque quando eu era jovem eu te desrespeitei. E você fazer com que toda a sua posteridade, a sua geração, seja participante da bênção, dessa aliança de honra que você vai fazer. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Leve isso a sério, é vida cristã. Então nós vemos aqui que a honra é a chave, a honra aos pais é a chave para uma vida de sucesso e uma vida bem sucedida. Deus decidiu colocar coisas acopladas a certos princípios. Você acha que todo ano Deus fica olhando no calendário? Nós estamos fazendo aqui o calendário, a agenda da igreja ano que vem, e nós estamos reunindo exaustivamente, o dia todo com os pastores aí, e a gente pensa num projeto, num assunto, liga para São Paulo, liga para Santarém para ver a agenda de lá, para a gente fazer isso, porque ano que vem nós queremos fazer, a gente fica preocupando com isso, todo ano. Você acha que Deus fica preocupando todo ano, ele tem que pensar, meu Deus, meu Deus não, eu mesmo, né, que ele é Deus, está no tempo de mandar chuva para Roraima, eu tenho que providenciar, Deus fica fazendo isso? Não, Deus já estabeleceu as estações. E Ele deixou a natureza organizada para produzir tudo. Às vezes a gente destrói essas coisas e colhe os resultados negativos. Mas não é porque Deus está agora punindo a gente por fazer isso. É a própria natureza, muitas vezes, tem se encarregado de funcionar mal e de causar seus danos, porque nós não fomos responsáveis com os princípios. Sabe, irmãos, os princípios de Deus também são assim. Ele deixou acoplado. Bem, como o povo quiser viver bem, crescer, ter uma vida tranquila, viver todos os anos da sua vida, se eles honrarem seus pais, se eles se criarem dentro do princípio familiar e honrar seus pais, já está determinada a bênção. Não precisa ninguém preocupar de mandar esse pacote. Eles já vão colher isso lá. É assim que funciona. Olha só aqui. No reino de Deus tudo funciona por princípio. Por exemplo, para alguém aumentar a sua fé, o que a gente tem que fazer? Você sabe? Você é um cristão, já leu a Bíblia que diz assim, a fé vem pelo uma oração forte de um pastor lá de outra igreja, que vai para o monte. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra todo dia, ouvir pregações, ler a Bíblia, e hoje nós temos a facilidade de ter a Bíblia no celular, no iPad, você põe o áudio, você pode ficar ouvindo, literalmente, ouvindo a palavra, a sua fé aumenta, você não precisa fazer orações, Deus, aumenta a minha fé, Deus, vou fazer aqui um sacrifício para o Senhor aumentar a minha fé, não, Deus disse, não precisa, é só ler a Bíblia, ouve a Bíblia, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Então, o que a gente faz para ter longa vida na terra e dar certo? Honrar pai e mãe. Você não precisa ficar, Deus, tem misericórdia disso para mim, me ajude a não morrer antes do tempo, Deus me ajude a dar certo. Não, ele diz assim, se você honrar seus pais, já tem um princípio que te garante que você vai viver bem e vai viver muitos anos na terra. Outra coisa aqui, se eu quero dizer assim, Deus, que nunca minha família passe necessidade, que eu sempre tenha sustento na minha casa, e segurança alimentar, e alegria, e paz, o que eu tenho que fazer? No versículo 9 de Provérbios 3, honrar a Deus com as primícias da nossa renda. É um princípio. Você não tem que dar para Deus com a intenção de receber mais. Você só precisa honrar a Deus, esse é seu papel. Dar mais, abençoar, é Ele que faz. Já está no princípio, já está estabelecido, igual a chuva na estação certa. Igual viver muito quando honra os pais. Igual ouvir muita Bíblia e a fé aumentar. É assim que funciona. Amém, irmãos? Você viu que não é difícil ser crente? Não é que é fácil? É mais fácil do que não ser crente. Não ser crente, não ter Deus no coração é terrível. Nas horas de dificuldade, como é que faz? Como é que sobrevive? Como é que suporta?
Sabe por que o mundo está cada dia caminhando para a tristeza, para a angústia, para as guerras? É por falta de paz, porque as pessoas não têm Jesus no coração. Todos que andam, sabe, você pode ser rico ou pobre, se você tem Jesus no coração e está vivendo segundo os princípios da Bíblia, você chega em casa e você tem sossego, tranquilidade, e você vai viver uma vida de paz. A Bíblia também manda, lembra que eu já falei sobre honrando a Deus, honrando os pais, e agora a Bíblia manda a gente honrar as autoridades. Eu falei domingo passado sobre não estar linkado o fato de essas autoridades têm que merecer. Você só honra a Deus se você julgar que está tendo lucro. Não. Você só honra seus pais se eles forem bons. Não. Porque senão muitos estariam desobrigados de honrar, porque tem alguns pais que foram ruins, maus com seus filhos. Se não fôssemos honrar as autoridades, só se elas forem gente boa, aí nós estaríamos desobrigados de honrar, porque o que tem de autoridade ruim, corrupta e coisa assim, Deus não condicionou a isso. Ele falou, honra as autoridades. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim, todos devem obedecer às autoridades. Em outra versão fala autoridades governamentais, pois ninguém tem o poder de governar, a não ser que Deus o permita. Então, irmãos, bom ou mal, nós temos que honrar as autoridades. Você estando num momento bom da sua vida, ou você estando no fundo do poço, numa tribulação, Deus continua sendo digno de ser honrado, sim ou não? Pois é, Deus não muda, os princípios dele não mudam. E quem pratica os princípios, colhe os frutos. A Bíblia também nos ensina a honrar nossos líderes espirituais, como pastores e líderes da igreja. E hoje em dia, mais e mais, as pessoas estão ficando muito, nós diríamos, seculares. Elas não têm mais honra pelos líderes da igreja. Elas tratam com desprezo, muitas vezes, e sem consideração. E a gente precisa voltar para isso, porque são princípios da palavra. Olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, pois eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Irmãos, Deus está dizendo, olha, os pastores, os líderes, os seus discipuladores, aqueles que cuidam da sua vida espiritual, eles fazem isso como se fosse prestar conta da sua vida. Então honre a eles, trate eles com honra, para que eles façam esse trabalho com alegria e não com peso, senão isso não seria proveitoso para vós. Sabe o que isso quer dizer? Deus está dizendo, imagina aqui, toda terça-feira, de terça a sexta-feira, nós temos uma oração aqui em cima, aqui da sala 3, ali no corredor, que vocês estão convidados, toda semana, de terça a sexta-feira, 6 horas da manhã, das 6 às 7, ainda dá para ir para o trabalho. A gente ora aí. Todo domingo, o culto começa às 8 horas aqui, o primeiro, mas 7 horas a gente chega e começa a orar ali, naquela sala. E hoje mesmo eu estava orando, todo domingo eu oro. Deus abençoa aquelas pessoas que agora, às 7 horas da manhã, o culto vai ser 8. Aqueles que estão decidindo vir para esse culto, Deus, que eles possam viver em paz, que não haja contenda entre eles e família. Eu sei que às vezes na hora de arrumar, uma mulher atrasa ou um filho dá problema e o pai se irrita, às vezes acaba, então a gente fica orando, Deus, que não haja contenda entre eles, abençoa eles, quando estiverem no trânsito, não deixe acontecer nenhum acidente, quando eles estiverem aqui na igreja, guarde a casa deles para que não haja arrombamento, e a gente fica orando por cada irmão, mas tem momentos que a gente ora por pessoas também específicas, e a Bíblia diz, honre seus líderes, porque parece que eles vão prestar conta da sua vida, eles tratam vocês como se eles prestassem conta da sua vida, para que eles façam isso com alegria. Imagina eu dizendo assim, Deus abençoa, Deus o Alami, que homem fiel, Senhor, quantos anos que ele segue o Senhor com fidelidade, nunca vi um escândalo da parte dele. Deus, esse homem é um homem de Deus, Deus abençoe, eu tenho tanta alegria de tê-lo na nossa igreja. Mas imagina se eu estivesse orando assim, Deus tem misericórdia daquele Alami, que não tem mais paciência para lidar com ele. Que cara chato, que cara difícil, complicado.
que dá trabalho. Deus, tira logo aí. Eu estou brincando. Vocês estão entendendo? Irmãos, a oração que a igreja, que os pastores, os líderes, os seus líderes, pode não ser eu, pode ser outro, fazem por vocês, a forma como eles apresentam você, o seu relatório para Deus, conta. A Bíblia diz isso. Então, vivamos em paz, em honra uns aos outros, para que todos possam cuidar bem uns dos outros com alegria. É isso que o texto está falando. Agora, em Efésios capítulo 6, versículo 9, olha o que diz. No versículo anterior, não está aqui, mas fala que os empregados ou os servos devem fazer o seu trabalho nas empresas como empregado, não só quando estiverem sendo vigiados, mas eles devem trabalhar com toda a dedicação, como se fosse para Deus que eles estivessem fazendo, não para pessoas. Aí nesse versículo ele fala, e vocês, senhores, que seriam os patrões, os chefes, os empresários, os patrões dos empregados, e assim, e vocês, senhores, tratem bem seus empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele está dizendo, trate bem seus empregados, porque o mesmo Senhor seu é o Senhor deles, e Ele não trata com favoritismo ninguém. Então, irmãos, nós vemos nesse texto, Deus, nessa mensagem de hoje, Deus falando para a gente honrar a Deus, para honrar os pais, para honrar as nossas autoridades e lideranças, e nós, patrões e líderes, quem tem empregados, quem tem subordinados, também honrar os seus empregados, honrar os seus subordinados, porque o mesmo Deus, seu é o meu, é de todos, e Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então, honrar todas as pessoas é o próximo ponto. 1 Pedro capítulo 2, 17 diz, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Então, olha só, nessa matéria de honra às autoridades, eu não devo dizer para vocês têm que me honrar, viu? Que eu sou a liderança aqui. Não. Quando esse texto é ensinado, cada um de vocês vão pensar, eu tenho que honrar minha liderança. Só que quando eu ouço isso, eu também penso, eu tenho que honrar minha liderança. Pastor Sabá, pastor Eibe, aqueles que estão acima de mim. Cada um honrando a sua liderança. Agora, quando fala honre as pessoas que estão abaixo de vocês, todos nós, honre a todos. Todas as pessoas têm que honrar. Honrar a esposa, honrar o esposo, honrar os filhos, honrar os pais. Sabia, irmão, se tem uma coisa que os pais aqui, eu não sei se já experimentaram, mas se tem uma coisa que me faz sentir mais espiritual quando eu pratico, é quando eu tenho que pedir perdão para um dos filhos. Quando o filho errou e a gente acabou sendo influenciado, tipo, reagiu mal. Tipo assim, o filho cometeu um erro e eu reagi mal. Todos dois estão errados nesse caso. Porque eu reagi mal, eu deveria reagir bem. Eu sou o pai, eu sou o representante de Deus na vida dele. Então, quando eu reajo erradamente com os meus filhos, eu tenho que pedir perdão para eles, não no sentido que alguém me obriga, porque lá em casa ninguém manda em mim, viu, irmão? Sou eu, estou brincando. Eu sou o pai daquela pessoa. Quantas vezes, eu lembro a primeira vez que eu pedi perdão para um filho, já pedi demais, perdi as contas, talvez acontece quase todo dia isso, mas a primeira vez foi a minha filha mais velha, era pequena, tinha uns 5 a 6 anos, eu me ajoelhei na frente dela para olhar nos olhos dela e pedir perdão com sinceridade, porque eu tinha errado com ela, eu sabia como disciplinar, mas na hora do trânsito eu estava dirigindo, ela estava atrás, e eu estava mandando ela se aquietar, e ela não se aquietava, eu dei um tapa para trás assim, pegou em qualquer lugar. Então eu sabia que isso era errado, eu nunca bati nos meus filhos assim. Nós disciplinamos corretamente, mas naquele momento eu errei. Quando eu cheguei em casa, nós descemos, antes de entrar em casa, descemos do carro, me ajoelhei na frente dela e falei, me perdoa, Amanda. De verdade, eu errei com você, eu estou arrependido mesmo. E ela me abraçou e perdoou, pai. Gente, que ação cristã. Se você é um pai e nunca pediu perdão para os seus filhos, você não teve ainda uma emoção maravilhosa, espiritual. Você precisa fazer. Para a esposa, para qualquer pessoa. Porque é um mandamento de Deus, amém? E faz parte da nossa essência, perdoar e honrar uns aos outros. Um outro aspecto muito importante a considerar é
A honra não deve ser buscada, ninguém deve pedir honra para si, nem eu para vocês. Ninguém deve pedir, a Bíblia não autoriza ninguém a dizer, olha, a Bíblia manda honrar, então você tem que me honrar. Nunca, não tem isso. Toda vez que a Bíblia diz que é para a gente honrar uns aos outros, é para a gente honrar uns aos outros, não é para a gente pedir honra. A honra, ela deve ser oferecida gratuitamente. E para você honrar pessoas, você terá que ter um coração tratado. As feridas emocionais têm que ser tratadas. As mágoas antigas têm que ser curadas. Porque honra tem a ver com humildade. E se você tem o seu coração ferido, machucado, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus perdão e força para você corrigir aquele erro, para você se consertar, para você poder ter a disposição de se humilhar e honrar as pessoas. E quando você honra qualquer pessoa, irmãos, isso você extrai do coração delas um sentimento, um tesouro escondido emocional que tem. Quando você chega para uma pessoa e começa a tratar bem ela. Sabe, um dia eu fui fazer uma compra aqui no supermercado e eu estava sendo meio exigente lá com o que eu queria. Eu queria comprar uma determinada carne e o camarada me ofereceu uma lá, mostrou, eu disse, não, mas essa eu não quero, eu queria uma mais nova, tem lá dentro. E ele disse, sim, claro, tem, por favor, não pode deixar, eu vou. Foi lá, trouxe, você serve essa aqui? Tem outra ali, né? E sabe, e ele me atendeu com tanta coisa que eu me senti tão honrado. Eu estava sendo um comprador, eu ia pagar, alguém pensaria, não, mas ele está fazendo DVD, obrigação. Não, irmão, ele me tratou com honra. Eu fiquei simpático com ele, eu gostei dele. Sabe, quando você honra alguém, você extrai a essência boa da pessoa, a essência de Deus que está dentro de cada um. Mas experimente tratar com desprezo. Sabe, nunca brinque com desprezo. Fuja do desprezo. Desprezar é o contrário de honrar. Desprezar é desconsiderar, é rejeitar, é não receber, não honrar. Sabe, Jesus passou por essa situação de desonra. Em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus foi para Nazaré, já tinha feito muitos milagres por aí, agora ele foi para Nazaré, para a cidade dele, onde ele tinha nascido. E quando chegou lá, provavelmente as pessoas que o apresentaram fizeram uma grande propaganda, olha, o Messias chegou aí, aquele que faz milagres, e todo mundo foi chegando lá para ver, cadê o Messias, cadê o Messias? Quando chegaram lá, eles disseram, é esse, o filho da Maria, a gente conhece, eles moram na esquina ali, é o irmão de José, Simão Judas. E eles desprezaram, o desprezo deles foi esse, eles perderam a empolgação. E olha o que diz, Jesus fala aí em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E, próximo, não pôde fazer milagre ali. E se admirou da incredulidade deles. O que foi que impediu Jesus, que fazia milagre em toda parte, chegou na terra dele e não conseguiu fazer? Bem, você está dizendo, pastor, ele é Deus, ele não conseguiu. Bem, o texto bíblico diz que ele não pôde. É a mesma coisa, não conseguiu, não pôde fazer milagre. Por causa da desonra, por causa da incredulidade. Qual foi a expressão de desonra que eles fizeram? Eu pensava que era outra pessoa, mais importante. Esse aí eu conheço, é o filho de Maria. Sabe, irmãos, quando a gente trata as pessoas com desonra, nós não estamos sendo representantes de Deus na vida delas. Porque Jesus nos valorizou tanto, que ele veio a essa terra, ele aceitou o desafio de, sendo Deus, aceitar o convite para comer com pecadores, inclusive os religiosos, muitas vezes criticaram ele por isso. Mas tem um episódio de honra na Bíblia, muito interessante, que está em Mateus capítulo 26. Vocês já ouviram falar a mulher do vaso de alabastro? Quem já ouviu? Não, vamos já terminar. Quando eu estava hoje ali, na hora do louvor, do culto das 5, eu fui ler esse texto ali, sentado ali, porque ele é contado nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos. Então eu fiquei com dúvida sobre algum detalhe, e eu fui ler só para... Quando eu comecei ali, eu comecei a ter uma sensação, me deu vontade de pegar o microfone, interromper o culto aqui e começar a falar dessa experiência de você honrar a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu gostaria de ter estado naquele dia, naquele jantar que Jesus estava. A Bíblia diz que ele foi convidado para um jantar em Betânia, na mesma cidade de Lázaro que ele tinha ressuscitado. E ele estava lá com muitas pessoas na mesa.
E de repente, uma mulher veio com um vaso de alabastro, era um frasco de perfume muito caro. E ela quebrou aquele vaso e ela derramou o azeite perfumado na cabeça de Jesus e correu pelo seu corpo. E os que estavam na casa juntos falaram assim: mas que desperdício! Esse perfume valeria 300 denários, era o equivalente a 1 ano de trabalho de alguém, era muito caro. Eles poderiam ter vendido e dado o dinheiro para ajudar os pobres. Eles falaram lá. E Jesus falou: deixe essa mulher em paz, porque o que ela fez aqui foi um ato de honra que nunca será esquecido. E olha o que ele disse no final do texto: eu asseguro a vocês, em Mateus 26, 13, eu asseguro a vocês que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha o que Deus estabeleceu, Jesus estabeleceu aquele ato de honra que aquela mulher fez, de que todos ficaram criticando porque era um desperdício, mas porque ela reconheceu a pessoa dele e gastou. Nós cantamos hoje aqui, né? Não importa quanto custa o preço do alabastro, do perfume. Mas ele disse: esse ato que ela fez de honra vai ser lembrado, e onde o evangelho for pregado no mundo todo, até hoje aqui, nós estamos anunciando esse evangelho, e nós estamos falando esse ato de uma mulher que honrou Jesus, para a memória dela, para a memória dela. Sabe, irmão, nós devemos querer ser lembrados por atos de honra. Eu queria convidar você para fechar seus olhos agora, sentados mesmo. Fechar seus olhos e dizer: meu Deus, me dá um coração desprovido de soberba, de orgulho, de pensar que eu sou alguma coisa. Me ajude a valorizar os outros, porque eles são imagem de Deus. E eu vou convidar você para